Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 6 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos sobre os conjuntos numéricos começados na aula anterior. A Babilônia foi uma civilização que surgiu na região da Mesopotâmia há mais de 2.000 anos antes de Cristo. E já naquela época, considerava-se que a razão entre uma circunferência pelo seu diâmetro era sempre o mesmo número, e esse número era aproximadamente 3. Foi somente por volta do século 3 a.C. que Arquimedes de Siracusa, aquele mesmo que durante um banho teve a ideia de como calcular o volume da coroa do rei Hierão II e saiu pelas ruas gritando "Eureka!", conseguiu fazer uma estimativa mais precisa desse número, e foi o primeiro a chamá-lo de π, um dos números irracionais mais famosos. Os números irracionais são muito importantes no estudo dos conjuntos numéricos, pois, juntamente com os números racionais, temos, enfim, os números reais, um dos assuntos da nossa aula de hoje. Bem, venham comigo. Bem, turma, na aula anterior, falamos sobre os conjuntos numéricos. Foi só sobre os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Dando continuidade a esses conjuntos, hoje vamos falar dos conjuntos dos números irracionais, ou seja, aquele conjunto cujo símbolo é i e são os decimais infinitos, mas que não possuem um período. Não existe uma repetição após a vírgula. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou 3,14, 15, 92, 65, etc. Ou até mesmo 1,61, 80, 33, 98, 87, etc, etc, etc. Números reais. Vou tentar fazer um diagrama simples para representar o conjunto dos números reais, começando dos naturais. Temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, etc. Depois, os inteiros, que são os naturais, mais todos os seus simétricos ou opostos. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Já os números racionais, vou dar só alguns exemplos, tipo 0,12, menos 1,23 com a barra, ou seja, uma dízima periódica, 2/7, 1/6 e assim por diante. Um outro conjunto agora é o conjunto dos números irracionais. Raiz quadrada de 2, ou raiz quadrada de 3, o próprio π, que citei no começo da aula, o número de Euler e assim por diante. Agrupando os racionais e os irracionais é que temos, finalmente, os números reais. Podemos dizer, então, que os números reais é a reunião dos racionais com os irracionais. Outro aspecto importante é que a interseção entre os racionais e os irracionais é um conjunto vazio. Você vai notar que, no conjunto dos números reais, temos todas as propriedades já vistas anteriormente. Por exemplo, a associativa na adição, a associativa na multiplicação, a comutativa na adição, a propriedade comutativa na multiplicação, elemento neutro da adição, elemento neutro da multiplicação e a distributiva. Turma, sejamos mais práticos. Vamos resolver alguns exemplos para ilustrar as diversas operações que vimos nas nossas últimas aulas. Exemplo 1. Henrique trabalha em um mercadinho. Cada funcionário desse mercadinho tem disponível certo valor para comprar em produtos, descontando-se do salário apenas no fim do mês. No mês de novembro, Henrique utilizou R$ 15 de pão, R$ 49 em estivas e R$ 193 em carne no açougue do mercadinho. Antes de terminar o mês, verificou que seu saldo disponível em compras indicara menos R$ 78. Determine qual o valor que Henrique tem disponível todo o mês nesse mercadinho para comprar produtos. De acordo com o texto, vou chamar esse valor disponível de V. Então temos V
menos R$15, que é o que ele gastou de pão, menos R$49, que é o que ele gastou em estivas, menos R$193, resultou em um saldo negativo de menos R$78. Continuando esses cálculos, temos que V menos 257 é igual a menos 78. Somando 257 dos dois lados dessa igualdade, temos o seguinte, que o valor que ele tinha disponível era de R$179. Exemplo 2. O tanque do meu carro comporta 50 litros. O combustível que eu uso é composto de 4/5 de gasolina e 1/5 de álcool. Vou abastecer o carro com 30 litros de combustível. Determine quantos litros de gasolina colocarei no automóvel. Turma, de acordo com o texto, o combustível é dividido em partes de gasolina e álcool. Vou então supor que meu tanque foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, de acordo com o texto, 4 dessas partes são de gasolina e somente 1/5 é de álcool. Beleza? Meu tanque tem 50 litros. Sabemos que 4/5 de 50 litros é igual a 40 litros, ou seja, ele comporta 40 litros de gasolina dentro de um tanque de 50 litros. Ora, montando uma regra de 3 simples, 50 litros está para 40 litros de gasolina, assim como 30 litros está para X. Continuando esses cálculos, fica fácil de ver que 50 vezes X é igual a 40 vezes 30. Consequentemente, 50x é igual a 1.200. Dividindo por 50 dos dois lados, X é igual a 24 litros de gasolina. Exemplo 3. Determine o valor da expressão abaixo. Tenho aqui raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 53 menos raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 36. Turma, eu sei que essa questão pode assustar alguns alunos, mas preste atenção no raciocínio. Fazendo essas raízes de dentro para fora, não fica difícil de perceber que raiz de 36 é uma raiz exata. Então, eu posso reescrever como sendo 6. Então, tenho raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 53 menos raiz quadrada de 10 mais 6. Continuando esse raciocínio, fica fácil de ver que 10 mais 6 é 16. Isso também tem uma raiz exata, que chega no próximo passo da resolução. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 53 menos 4. 53 menos 4 é 49, que também tem uma raiz exata. Consequentemente, tudo se resume a fazer raiz quadrada de 9 mais 7. Como raiz quadrada de 9 mais 7 é o mesmo que raiz quadrada de 16, a resposta final é 4. Exemplo 4. A soma dos números racionais A e B é igual a... Turma, percebam que são duas dízimas periódicas. Já trabalhamos com isso anteriormente. Vou pegar a primeira dízima periódica e resumir a sua escrita em 0,001 com a barra nesses 3 números, pois é o que repete no período. O mesmo raciocínio no número B, 0,998 com a barra nos 3. Agora, usando uma adição simples, se eu somar o primeiro número com o segundo, percebe que vai ficar 0,999 com a barra? E escrever 0,999 com a barra é o mesmo que escrever x é igual a 0,9 e a barra no 9? Usando o artifício de multiplicar por 10 nos dois lados dessa igualdade, temos 10x é igual a 9, e continuo tendo 9 com a barra, pois são infinitos 9 depois da vírgula. Subtraindo a segunda equação com a primeira, temos o seguinte: 10x menos x é igual a 9x. Os infinitos 9 do primeiro termo menos os infinitos 9 do segundo vão se cancelar, sobrando somente 9 menos 0, que é 9. Dividindo por 9 dos dois lados dessa igualdade, fica fácil de ver que x é igual a 9 sobre 9, ou seja, x é igual a 1. Hashtag acabou. Bem, turma, na aula de hoje, terminamos de abordar os conjuntos numéricos. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula,
começaremos a ver um pouco sobre a teoria moderna dos conjuntos. Até a próxima aula!